Predador Terras Selvagens é o filme mais diferente de toda a franquia Predador, já que não temos aqui o sangue e as vísceras que a gente tem em outros filmes, por conta da classificação indicativa que quer abranger um público maior para essa franquia, mas ainda assim o diretor consegue manter a essência da franquia no filme, trazendo o perigo, a sobrevivência, o embate, né, de força contra a inteligência. Só que dessa vez ele faz isso com um olhar mais emocional e até mesmo criativo. Hoje eu quero falar sobre esse novo filme, vai ser sem spoilers no começo, com spoilers da metade pro final. Quero desenvolver um pouco sobre aquele final, alguns pontos aí que eu tenho que destacar, mas antes da gente falar sobre tudo, clica no like que é importante, se inscreve aqui para mais conteúdo de séries e filmes que eu falo muito sobre isso aqui, e me conta nos comentários o que vocês acharam do filme, vocês gostaram, não gostaram tanto, coloca lá sua opinião que eu quero muito saber o que você tem a dizer. O mesmo gênio que revitalizou essa franquia com O Predador a Caçada, tá de volta aqui com uma ideia bem ousada. Quer fazer um filme de Predador com mais emoção e coração do que sangue, até porque não tem sangue aqui. E esse gênio é o Dan Trachtenberg, que trouxe uma nova perspectiva para uma raça que sempre ficou muito calada e sempre focava mais em matar com estratégia e agilidade do que em si mostrar que eles podem ser melhores do que eles imaginam. E aqui, pro Predador atingir o objetivo dele ao longo do filme, ele tem que aprender a trabalhar em equipe. E para aprender isso, ele vai esbarrar ali com a personalidade da Ellen Fanning, e esses dois aí me cativaram com a química que eles têm juntos ao longo dessa história. E na trama, basicamente, nós conhecemos o Deck, vivido por um ator que tem um nome bem diferentão, então não vou tentar falar, mas o personagem dele é um predador caçula da sociedade Yutia, e ele nunca foi tão bom quanto o irmão dele mais velho, e muito menos ele se destacava entre os outros predadores. E esses dois irmãos têm um baita daddy issues com o paizinho deles ali, que acaba sendo muito rigoroso, e o paizinho deles fala que os mais fracos devem ser eliminados, então o Deck tem que ser eliminado, só que acaba tendo uma treta entre esses três, fazendo assim o Deck ir pra Jenna, que é um planeta ali muito perigoso. E ele vai pra esse planeta pra provar o seu valor caçando uma criatura lendária chamada Kaliski, e ele acha que matando essa criatura que ninguém conseguiu matar ainda, ele provaria que ele era forte. Porém, acaba que Jenna é um planeta mortal, e o Jack começa a perceber que vai precisar de ajuda pra cumprir essa missão, e nisso ele conhece a sintética Tia, que tá quebrada, e propõe ajudar ele se ele carregar ela nas costas, como se fosse uma ferramenta dele, e ele aceita isso, e esses dois formam uma parceria muito improvável. E o filme inteiro se apoia nessa dinâmica, um predador ali adolescente tentando amadurecer, e uma sintética ali que tem emoções tentando entender o que é ser humana, e também ter uma irmã, o conceito de família, que esses dois compartilham esse conhecimento ao longo da história, né, qual que é o conceito de família. Essa dinâmica é a base desse filme, diferente de todos os outros dessa franquia. E assim, a primeira coisa que me pegou nesse filme foi o visual, que desde o início tem um design muito bem feito, desde a sintética da Ellen Fanning, que traz a vibe tecnológica da franquia Alien, que eu basicamente adoro, até mesmo o planeta Jenna e a Flora ali assassina e bizarra que quer matar o Deck a cada passo que ele dá. Isso traz uma sensação constante de perigo pra gente, e tudo isso misturado acaba sendo lindo de ser visto, então eles conseguem juntar umas paletas de cores mais claras, diferente, por exemplo, de Predador a Caçada, que era um filme bem mais escuro. E ainda assim, é um filme que te traz uma certa aflição em alguns momentos, te traz uma tensão em outros momentos. Então eles conseguem nivelar bem o que eles precisam aqui. E a dupla de protagonistas é com certeza a coisa que mais faz esse filme funcionar bem. A relação do Deck com a Tia é muito bem construída. E eles formam uma parceria divertida e de certa forma até emocionante, já que a Tia é uma sintética carismática e muito curiosa, que tá procurando uma sintética ali, a Tessa, enquanto o Deck é o típico adolescente rebelde que tá tentando se encontrar e se provar pro seu pai, mesmo sendo um alienígena caçador de cabeças ali, ele ainda tem algo lá no fundo que ele vai descobrindo enquanto ele tenta fazer essa jornada de amadurecimento acontecer. E essa dinâmica deles, ao mesmo tempo que traz ação, também traz leveza, também traz humor. E o tempero dessa união dos dois é um bichinho zoiudinho que a Disney precisava colocar aqui, porque obviamente eles querem vender produtos licenciados. Então eles colocam um bichinho aí desse planeta que é muito fofinho, é muito amoroso, carinhoso. Então vocês vão ver que tem uma certa relevância na trama. Então ele não tá ali só pra vender brinquedo depois. Ele realmente funciona dentro da narrativa que eles querem construir, mas aposto que a Disney teve um dedinho pra falar: põe um bichinho bonitinho aí que a gente quer vender brinquedo. E realmente funcionou, eu compraria esse brinquedo. E assim, muita gente pode torcer o nariz com a forma do filme de abordar a história, até porque é um filme dessa franquia sem sangue, e isso pode afastar alguns fãs antigos, mas pra mim tudo fez sentido. Porque o Predador nunca foi sobre violência, era sempre um filme sobre instinto, sobre sobrevivência. Pra mim sempre foi um filme sobre instinto, evolução, sobrevivência, é um filme sobre inteligência, e claro, um filme com ação e com cenas empolgantes. Então assim, esse filme tem isso, misturado com um visual que beira um espetáculo, mas que também consegue fazer você se importar com o que você tá vendo. E ainda assim, o ritmo dessa história é muito bom, e esse é aquele tipo de filme que te prende pela construção do mundo, não pela carnificina que ele tá entregando.
Então assim, pra mim foi gratificante o que eu vi. Às vezes é bom ver um filme que não seja só um repeteco da história original, na verdade seja algo novo e diferente dentro do mesmo universo. E que expanda esse universo. Então, pra mim, esse filme em específico entendeu que não tava dando certo o que a franquia tava tentando fazer ao longo de vários anos ali, que era entregar as mesmas histórias, tanto que Predador a Caçada é uma história mais original dentro da proposta que a gente já tinha visto. Esse filme é uma história mais original. A animação que eles entregaram ainda esse ano também é uma história mais original. Então, entregar histórias originais é muito melhor do que só seguir a fórmula que deu certo no passado. E eu curti que eles exploraram o inesperado aqui e deu certo, ainda focando em algo bem clichêzão, que é uma história de amadurecimento. Eu li alguns comentários que falaram que é o Lilo e Stitch com um Predador. Então, eu gostei do que eu vi e queria recomendar ele pra vocês. Tá nos cinemas, me conta se vão assistir ou se já assistiram, fica comigo, porque a partir de agora vamos falar com spoilers. Mas se for sair do vídeo pra assistir, clica no like que é importante, se não clicou, se inscreve para próximos conteúdos e me conta nos comentários se vocês vão assistir, eu quero muito saber. Então tá, esse é o 7º filme da franquia Predador, contando ali com os dois terríveis Alien vs Predador, que, sem comentário, gente, esses dois filmes são muito ruins, não tem como defender. E diferente dos filmes anteriores, onde o Predador era o antagonista, nesse filme, na verdade, a gente tem ele como protagonista. É o primeiro filme da franquia que ele é o protagonista. E nesse filme a gente também ganha um breve desenvolvimento do planeta natal aí dos Predadores, e também a gente entende um pouco da cultura deles. E assim, já começa o filme com Daddy Issues, né? Que assim, uma coisa super normal entre nós humanos, e o Predador sofre a mesma coisa. E a gente vê ali que quando um Predador vê um elo fraco na sua matilha, eles matam esse elo, e o Deck, que é o nosso protagonista, era pra ser morto pelo seu irmão, mas o irmão acaba não matando ele, porque ele acha que ele não deve morrer, e o pai deles vê isso como sinal de fraqueza do próprio irmão, mata ele, e o irmão acaba mandando o Deck automaticamente pro planeta Jenna, e aí ele chega nesse planeta e decide procurar esse monstrão pra provar o valor pro pai dele, e também vingar o irmão que morreu, e nisso ele conhece a tia, que é uma sintética da Weyland-Yutani, que tava ali naquele planeta pra pesquisa e exploração, e o foco dessa exploração era encontrar e capturar o Kaliski, só que ela não conta isso pro Deck inicialmente, a gente descobre só mais tarde. E eu gostei bastante da forma com que existia um crossover entre a franquia Alien e Predador nesse momento, que a Weyland-Yutani, pra quem não sabe, é a empresa ali maligna da franquia Alien. Então a gente vê que eles estavam ali naquele planeta pra pegar mais um Alien, malignamente falando, porque eles só fazem isso, mas eu acho legal que eles não forçaram uma conexão entre as duas franquias. Foi algo que se conectou ali na narrativa de uma forma que uma coisa agregasse na outra. Então, curti bastante a introdução da franquia Alien novamente dentro da franquia Predador. E eu adorei também que a tia ficou o filme inteiro sem as pernas dela, porque ela perdeu as pernas quando entrou num confronto ali com o Kaliski. E quando ela encontra a perna dela na base de operação que ela ficava, ela tenta recolocar essas pernas, e o Kaliski e o Desk começam uma luta, e ela acaba não conseguindo colocar a perna de novo, porque ela é atingida durante o combate dos dois. E essa cena é hilária. E a Ellie Fanning é tão boa vivendo essa personagem que você embarca nessa maluquice e nessas cenas que trazem um lado mais cômico, e você realmente gosta do que você tá vendo. Então, não é um lado cômico que incomoda durante o filme. Mesmo que exista muitos momentos cômicos aqui, e pra mim é o filme mais cômico dessa franquia, tirando Alien vs Predador, que não é intencionalmente cômico, mas que se torna cômico por ser tão ruim. Esse filme é que ele sabe o timing certo pra pôr momentos engraçados, ou momentos fofos, ou momentos mais emotivos, e momentos de ação também existem muitos aqui. Então ele sabe muito bem nivelar o que ele precisa. E por falar em momentos mais emotivos, a tia acaba fazendo amizade com o Bud, que é um pequeno animalzinho que vive ali em Jenna e cria uma conexão forte com o Deck. E até acha que ele é um exemplo de bravura ali, porque o Deck acaba ajudando o Bud a não morrer. E ele se torna quase que o devoto do Deck por conta disso. Ele até cospe no Deck no momento, é muito engraçado e bonitinho. E o Bud é muito fofinho, sabe? Eu até fiquei puto quando o Deck e a tia abandonam ele. A tia não queria abandonar, mas o Deck abandonou. Eu fiquei, Deck, não, ele te ajudou, ele queria ser o seu amigo e você não vai levar ele. Eu fiquei... E ainda na trama do filme nós conhecemos a Tessa, que é a antagonista aqui, a nossa vilã, também vivida pela Ellie Fanning. E a Tessa e a tia são sintéticas idênticas, criadas ali pra pesquisa naquele planeta, e cada uma recebeu sentimentos para que elas conseguissem explorar melhor Jenna e se conectar melhor com a fauna e flora daquele local. E depois delas serem atacadas pelo Kaliski, elas foram separadas e a tia ficou com a missão de encontrar a Tessa. Só que a Tessa foi recuperada antes pela Weyland-Yutani e eles religaram ela pra capturar o Kaliski ali, colocaram essa missão bem em foco pra eles levarem ela pra divisão de armas biológicas deles. Só que pra isso ela teria que reencontrar sua gêmea, que é a tia, mas ela não estaria tão amorzinha igual a tia tava pra reencontrar ela. E aos poucos, enquanto esses dois grupos aí, né, os dos vilões e os dos mocinhos vão embarcando nessa jornada, a gente vai vendo a tia, por exemplo, ensinando o propósito de ter uma família pro Deck, qual a importância dele se importar com os outros, se importar com o próximo, coisa
que ele não fazia antes. Que ele nunca aprendeu isso na casa dele, os pais dele não ensinaram isso pra ele. E quando a Tessa captura a tia e o Kaliski no último ato, o Deck percebe que ele tem que ajudar a tia e ele se junta ao Bud pra isso. E nesse momento a gente descobre algumas coisas sobre o Bud. Primeiro que ele é filho do Kaliski e que o poder do Kaliski e do Bud é se regenerar. E que o Bud ter cuspido no Deck um pouco antes fez com que o Kaliski não atacasse o Desk ali porque ele sentiu o cheiro do filho. Então é como se ele tivesse tornado ele um amigo dele e protegido. E eu também notei que o Kaliski é uma mulher, uma mãe solteira, tentando cuidar de um filho bebê que é um pouco serelepe demais. Então assim, ela é raivosa porque ela tem que ser raivosa. Pra cuidar de uma criança daquela, tem que ser um pouquinho raivosa. Então eu entendi depois que a gente tava julgando pela capa. A gente não sabia a real história dela, sabe? A gente não se colocou no lugar dela. E nesse ponto da história a gente tem muita ação acontecendo, já que o Bud, o Deck e a tia, que conseguiu suas pernas novamente, tem que atacar ali vários sintéticos da base de operações da Weyland-Yutani. E assim, não tem humanos nessa base. Então todas as mortes que acontecem são de robôs. Então você fica... tudo bem, né? Então não é algo que pega muito a gente nessas cenas finais, mas é umas cenas divertidas, principalmente por conta das coreografias de luta. Eu gosto muito da cena que ainda a tia tá com a perna separada do corpo, e aí ela vai lutar, e aí ela usa essas pernas de um lado, o tronco do outro, e aí ela consegue fazer essa luta acontecer dessa maneira, é muito divertido. Gosto também da forma com que o Bud mata, que não é uma forma muito apresentada na tela, mas é divertido ver ele com as partes ali dos sintéticos brincando, e até mesmo a forma com que o Deck usa todo o aprendizado que ele tem, que ele aprendeu com o irmão dele, que a gente vê no começo do filme, nessas lutas em específico. Então a gente tem muitas acrobacias, a gente tem muitas cenas aí que tem salto, que tem ele usando até as próprias coisas do planeta pra fazer as armas dele. Então isso também traz muito da essência do próprio Predador, que tem armas tecnológicas, mas a gente percebe que pra ele conseguir essas armas tecnológicas, ele tem que ser o bambambam ali do clã dele, coisa que ele não era. Então ele não tinha um aparato muito grande, e ele também deixou muita coisa na nave dele, ou ele foi perdendo ao longo do caminho. Então ele teve que se adaptar ao planeta e encontrar coisas do planeta que ajudassem ele a enfrentar aí os sintéticos da Weyland-Yutani. Então ele conseguiu fazer isso, encontrando coisas que ele foi passando ao longo do caminho. Eu achei isso muito legal, achei que isso trouxe uma bagagem maior aí para a história do Predador em si, que é sobrevivência, que é aprender a se adaptar ao ambiente. Então, gente, como tem gente que fala que esse filme não é um filme de Predador, sendo que a essência de Predador tá aí na nossa cara. E chegamos no momento que a Tessa usa o robô de construção para enfrentar aí os nossos mocinhos. Robô esse que é muito parecido com o robô que a Ripley usa em Aliens para enfrentar a rainha Alien lá no final. Então, eu fiquei, peguei a referência aí de Alien. Mas a Tessa tenta parar o Kaliski, que acabou ali se soltando. E quando a gente tem o clímax dela ali sendo destruída, engolida pelo Kaliski, essa vaca ativa uma das bombas de gelo dentro do Kaliski, e essa é uma das coisas que pode parar ele, e ela mata ele de dentro pra fora, ela literalmente destrói ele. E eu fiquei muito puto nessa cena, porque eu pensei, nossa, a mãe solteira conseguiu finalmente estar próxima ao seu filho, os bonzinhos venceram, e ela vai lá e mata a mãe solteira periférica, que não tem moradia e vive enfrentando a adversidade daquele planeta maluco. Olha, fiquei puto com ela, mas ainda eu preciso dar uma crítica aqui sobre essa personagem, que é que ela não é uma vilã muito boa, vamos ser sinceros. Se tem uma coisa negativa desse filme, é essa vilã, que parecia vilã de novela. As frases de efeito eram ruins, a forma com que a Ellie Fanning tava atuando, que assim, caricata demais. Eu gosto muito da Ellie, ela arrasou como a tia, mas até essa cena é uma personagem bem desenvolvida. É uma vilã meio genérica, é uma vilã meio boba, que você olha e fica... sei lá, não gostei muito, sabe? Você não engole muito, você não digere muito essa personagem. Então, pra mim, foi o ponto fraco do filme, a vilã. O único sintético de vilão que funciona bem é Michael Fassbender vivendo o David em Prometheus. 10 de 10. Esse é reizinho, divo demais. Pode matar quem quiser que eu vou estar aplaudindo, porque esse é um vilão que eu gosto. E o final do filme, depois da Tessa matar o Kaliski, a gente vê ela sendo finalmente destruída e a tia meio que percebe que ela não é da família dela e que ela não quer o bem dela. E ela precisa valorizar as pessoas que tratam ela bem. Então a gente tem o encerramento do arco dessas duas irmãs, com a Tessa finalmente sendo morta. O Deck retorna pro seu planeta natal e confronta o pai dele. E agora que ele comeu pão com o diabo amassou em Jenna, ele aprendeu a lutar e se defender. E agora ele mata o pai dele na frente de todo o clã. Depois do pai dele ali subestimar ele, e ele se recusa a se juntar a esses predadores, porque ele aprendeu coisas novas durante essa jornada dele. E ele se une à tia e ao Bud, que cresceu bem rápido, aliás. E ele se torna uma família que eles escolheram ter. Então essa é a mensagem do filme, é sobre pertencimento, sobre amadurecimento. Ai, muita coisa, eu gostei muito desse filme, eu não vejo a hora de rever. E no finalzinho do filme a gente vê os três se virando e outra nave do predador se aproximando no horizonte, e a tia pergunta quem tá vindo e o Deck responde
de que era a mãe dele. E o filme acaba assim com o potencial pra uma sequência. E a sequência seria o que, na minha visão? Gente, se os pais que estão ali coçando as bolas no planeta e as mães que saíram pra fazer alguma coisa, tem algo aí interessante pra ser abordado, que, por exemplo, as mães predadoras são mais foda do que os caras. E aí, elas devem ser barra pesada. Então, talvez elas cheguem lá e ficam... O que aconteceu nessa porra aqui? Quem foi que morreu? Gente, imagina umas caminhoneiras, ela chegar tipo caminhoneira. Ia ser foda. Eu acho que esse filme tem um baita potencial pra desenvolver melhor aí a história dos predadores, trazendo mais desse mundo que a gente não conhece deles, trazendo mais da cultura deles numa sequência. E quem sabe a gente possa ver um pouco mais sobre a Weyland-Yutani indo atrás desses predadores, porque a tia pode ter um rastreador e aí eles rastreiem ela até aquele planeta e a gente veja eles invadindo o planeta e confrontando e muitas mortes acontecendo. E podem mandar humanos dessa vez, apesar que eu acho que a Disney vai querer fazer a franquia Predador no cinema pra, sei lá, 14 anos, pra atingir um público maior, porque eu acho legal isso, sabe por quê? Porque isso traz novas audiências que vão assistir consecutivamente os filmes anteriores e ver o quão brutal eles são. Então, eu acho muito da hora eles expandirem a franquia dessa maneira, mas eu gostaria de um filme mais sangrento igual o Prey, por exemplo, foi. Porém, eu acho que, tipo, o streaming eles vão fazer uma coisa mais pesada e cinema uma coisa mais leve, mas eu gostaria muito de ver uma sequência com a Weyland-Yutani se confrontando ali com os predadores, uma guerra acontecendo, eles faziam um crossover bem legal das duas franquias, quem sabe um crossover com a franquia Alien Romulus. Gente, potencial essa franquia tem. Essas duas, no caso, Alien e Predador. Tô muito feliz com o que a Disney tá fazendo com esses filmes e quero saber o que vocês acharam. Eu até gostei que o filme não tenta ser o Predador clássico e ele vai pra uma outra direção. Então, quero saber. Comenta aí o que vocês têm a dizer. Clica no like que é importante, se inscreve para próximos conteúdos e beijo e tchau!